amigos, olá meus amigos, que a paz esteja com todos. Mais uma vez nós vamos aqui deixar para você a santa palavra, a palavra fiel, a palavra verdadeira que vem do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Se você já é inscrito nesse canal, convido a você a compartilhar essas mensagens, tá? Se você ainda não é, se inscreva. Tenho certeza que nesse canal você vai ouvir palavras que vão edificar a sua fé e edificar a sua vida espiritual, né? Um investimento espiritual que você vai estar fazendo, investindo nesse canal, tá? Porque esse canal ele não tem outro objetivo a não ser pregar a palavra do nosso Deus, tá bom? Quero poder fazer cumprir aquilo que está escrito em Marcos 16:15, que a gente conhece muito, que foi criado esse canal em cima dessa palavra, tá bom? Bom, a mensagem de hoje é essa aqui, ó. O bom exemplo conta. Como assim? Sabe, meu amigo e minha amiga, diante de tantos escândalos que nós temos visto acontecer no meio do povo cristão, infelizmente, né, os maus exemplos estão aí, os maus exemplos, eles estão todos os dias, né, aí presente, né? Infelizmente o joio ele acaba se destacando mais do que o trigo, né? Mas graças a Deus que existe o trigo, né? O que é o trigo? É aquele que não vive de aparência, aquele que procura fazer a vontade de Deus e dar um bom exemplo. Por isso que é o título dessa mensagem, né? O bom exemplo conta, né? Melhor dizendo, se eu errei em ter falado errado, né? O título. Então, às vezes, muitas pessoas elas não têm conseguido ganhar o seu familiar, ganhar o seu colega de trabalho, ganhar o seu vizinho para Jesus. Às vezes, por causa do seu mau exemplo. É verdade. Jesus é uma palavra que eu cito muito, né? Jesus ele disse que nós somos o sal da terra e ele disse também que nós somos a luz desse mundo, né? Então, a gente vê, meu amigo e minha amiga, a responsabilidade que eu e você, como servos e servas de Deus, nós temos. É verdade. Nós somos observados todos os dias pela nossa vizinhança, pelos nossos colegas de trabalho, pela nossa família, né? Essa palavra, inclusive, eu preguei numa reunião que eu fiz, né, que a gente voltou pela família, a gente orou em favor da família. E eu tive trazendo essa palavra, que às vezes tem muitas pessoas que não ganham a sua família para Jesus, não ganha, a mulher às vezes não ganha o seu marido para Jesus, ou o marido não ganha a esposa, ou o filho não ganha a mãe, ou a mãe não ganha a filha, ou filho, ou pai, quem seja. Às vezes a pessoa não ganha o familiar para Jesus por causa do seu mau exemplo. Às vezes tem pessoas, meu amigo e minha amiga, que elas até falam de Jesus para as pessoas, mas só falar não é suficiente. Não é só falar de Jesus. É claro que a gente tem que falar de Jesus sempre, para todos, aqueles que Deus coloca no nosso caminho, seja a nossa família ou não.
Mas não adianta nada a pessoa só falar de Jesus e não viver o que Jesus fala, né? É uma frase que Deus até me deu. Não adianta só a pessoa falar de Jesus e ela não viver, né, o que Jesus fala. Então, tem muitas pessoas que às vezes ela tem uma ótima lábia, ela tem uma ótima eloquência, ela é uma pessoa que sabe conversar, é uma pessoa conhecedora da palavra, né? Ela tem conhecimento vasto da palavra, mas muitas das vezes o exemplo da pessoa não condiz com aquilo que ela fala. E é triste isso. Às vezes acaba ficando até chato, né? Às vezes a pessoa, com perdão da palavra, acaba até envergonhando o nome de Jesus pela maneira que ela vive, né? Às vezes o homem fala tanto de Jesus, fala tanto contra o pecado, né? E muitas das vezes vive no pecado. Às vezes o homem ou a mulher, quem seja, fala tanto contra a mentira, mas às vezes ele vive uma vida na mentira, vive uma vida mentindo, né? Então, às vezes a pessoa, às vezes, infelizmente, a verdade é essa. Às vezes, por causa dos maus exemplos, o nome de Jesus está sendo blasfemado, está sendo zombado. Como diz até o apóstolo Paulo em uma de suas cartas, que por causa de muitos o nome de Deus é blasfemado, e está sendo mesmo. Porque às vezes a pessoa tem dado mau exemplo, tem tido uma má conduta, né, melhor dizendo, no seu serviço, na sua casa, né, perto das pessoas que não conhecem a Deus, e é triste isso, né? O apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, é claro que ele voltou essa palavra especificamente para a mulher, mas eu posso também citar o homem. O apóstolo Pedro diz que às vezes a mulher ela ganha o seu marido sem palavras, ou seja, só com o seu exemplo. E é verdade. Às vezes tem pessoas que ela ganha as pessoas mais com o seu exemplo do que com suas palavras. Às vezes é aquela pessoa que fala pouco, mas a maneira dela agir, a maneira dela viver, dela proceder, ela acaba ganhando as outras pessoas para Jesus, né? Nesse culto que eu fiz, eu gosto muito de citar sobre o José do Egito. Você vê que quando o José ele chegou no Egito e o Potifar colocou os olhos nele, o Potifar já viu algo diferente na vida de José. Você vê, ao ponto de colocar José como o seu gerente, né? Como o seu mordomo, como o responsável de todas as coisas na sua casa, né? Eu estou falando de um escravo. Um escravo na época era como considerado um objeto, né? O objeto, quando não presta, quando não serve mais, a gente joga fora. E o escravo na época era nada mais, nada menos que considerado um objeto. Era comprado no mercado como um objeto hoje, como um produto eletrônico, como um alimento que a gente compra no supermercado, né? Então, os escravos na época era desse jeito, né? Era comprado como objeto. E o José, quando foi parar na casa do Potifar, ele fez a diferença, meu querido amigo, minha querida amiga. Mas em momento nenhum eu vejo José falando do Deus dele. Não vejo. Eu repito, eu falo, melhor dizendo, a gente tem que falar de Jesus sim, é lógico, obviamente, Jesus falou, e nós temos que pregar o Evangelho, é o que eu estou fazendo nesse canal agora. Mas não é só falar de Jesus, mas é também dar o bom exemplo de uma pessoa de Jesus. É isso que também conta, e conta muito,
né? O nosso bom exemplo conta, né? E conta muito. Então, o José, você não vê ele falando do Deus dele para o Potifar, do nosso Deus, melhor dizendo, né? Mas o Potifar viu que na vida de José tinha algo diferente. A gente conhece o resto da história, a gente sabe que José, ele também foi parar numa cadeia, e na cadeia também o carcereiro viu algo diferente nele, ao ponto, finalmente, ele parar lá diante do faraó. E a Bíblia diz, se você quiser estudar a história de José, no livro de Gênesis, você vai ver que o próprio faraó, diante dos outros, falou: não há um homem igual a este, aonde há o Espírito de Deus. Ou seja, o próprio faraó viu em José uma pessoa de Deus, uma pessoa diferente. Então, meu amigo e minha amiga, a nossa família, os nossos colegas de trabalho, as pessoas lá de fora do mundo que não conhecem a Deus, eles têm que ver a mesma coisa em nós. Eles têm que ver algo diferente em nós. O apóstolo Paulo até diz que o bom perfume de Cristo tem que estar em nós. Você já viu uma pessoa que ela usa um perfume bom? Você sente o cheiro de longe, né? Você sente o cheiro do bom perfume de longe. Você até fala: nossa, fulano de tal, que perfume que você está usando, o cheiro exala. Então o apóstolo Paulo disse isso também, que o nosso bom perfume também tem que exalar entre as pessoas. Infelizmente, o que tem exalado na vida de muitos, com perdão da palavra, é o fedor. Você já viu aquela pessoa com CC? Aquela pessoa que não passa desodorante, que não toma banho direito, fica aquele fedor de CC, aquele fedor de sovaco. Deus me livre e guarde, né? Mas tem pessoas que estão assim, que o mau cheiro dela, que o fedor, né, dos maus exemplos tem exalado dela. E infelizmente, às vezes, por causa disso, até o nome de Jesus tem sido zombado. Meu amigo e minha amiga, nós não podemos ser assim. Jesus disse que é lícito que o escândalo venha, mas o mesmo Jesus falou: ai daquele que por quem o escândalo vier. Ou seja, ai do causador do escândalo. Nós vemos aí na internet muitos escândalos entre pastores, igrejas que estão se dividindo, brigas entre evangélicos. Mas se eles não se arrepender, pode ter certeza que eles vão pagar o preço caro por causa disso. Porque nós somos representantes de Jesus, nós somos o sal e nós somos a luz dessa terra, tá bom? Para a gente concluir a nossa meditação, lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17, tem uma história linda entre uma sogra e uma nora, né? Eu não sei se você já leu a história de... Deixa eu tomar um gole d'água. Opa, derramou um pouquinho. Eu não sei se você leu a história de Ruth. A Ruth ela era uma moabita, né? Ela não era israelita. E a Bíblia conta a história de uma mulher chamada Noemi, que junto com seu marido e filhos saíram de Belém de Judá, né, para morar em Moabe. E a Bíblia diz que os filhos de Noemi morreu, os 2 filhos e também o marido. E a Noemi ficou com as 2 noras, que era Ruth e Orfa, né? E um determinado dia, um determinado tempo, a Noemi ficou sabendo que na sua terra a fome havia passado, né? Aí a Noemi decidiu voltar para sua terra. E as suas 2 noras decidiram acompanhar ela. Decidiram não, porque uma era decidida, a outra era empolgada, né? Eu já tenho até um vídeo falando sobre isso. O decidido e o empolgado, né?
Você é decidido ou empolgado? Eu tenho um vídeo falando sobre isso. A órfã, ela foi até no meio do caminho, né? Aí as palavras de Noemi convenceu ela a voltar para casa da sua família. Agora a Ruth não. A Ruth, por mais que a Noemi falava, minha filha, volta para casa da sua mãe, volta para casa dos seus parentes, né? Do meu lado você não vai ter futuro. A Bíblia não fala desse jeito, mas eu estou interpretando, né? Comigo você não vai ter futuro, né? Eu não vou poder casar de novo. E ainda que eu casasse, você vai esperar meu filho crescer para se casar com ele? Não, minha filha, volta para casa da tua mãe, volta para casa da tua família, começa do zero, constrói sua vida de novo. E a Noemi tentou convencer a Ruth disso, só que não deu certo. No versículo 16, importante, bonito isso, né? No versículo 16 e o versículo 17 do capítulo 1, diz assim, ó. E disse, porém, Ruth, não insista comigo que te deixes, pois aonde fores, eu irei, aonde pousares, eu pousarei. O teu povo será o meu povo. Olha que lindo isso. E o teu Deus será o meu Deus. Olha só. E o que me chama a atenção, meu amigo e minha amiga, que a Noemi, ela estava vivendo um momento difícil, ela estava amargurada, porque ela perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, né? Imagina a situação que ela não estava. Mas você vê, mesmo assim, a Ruth viu em Noemi a presença de Deus. Através do exemplo de Noemi, a Ruth quis servir a Deus. E eu estou falando de alguém que não era cristã, tá? A Ruth era moabita. Mas você vê, por causa do bom exemplo de Noemi, mesmo a Noemi sendo uma pessoa às vezes amargurada, triste pelas percas que ela teve, mas a Noemi tinha a essência de Deus. Aleluia, aleluia. A Noemi tinha a presença de Deus. E isso atraiu Ruth, ao ponto de Ruth se apegar tanto com a Noemi que não quis deixar ela mais. E no versículo 17, é tão lindo isso, eu estava vendo agora, antes de gravar, eu até comentei com Deus isso. Falei, meu Deus, que palavra forte. No versículo 17, eu até estava meditando agora antes, a Ruth virou para Noemi e falou assim, ó Noemi, só a morte vai nos separar. Está no versículo 17, se você quiser ler depois. Que me faça assim o Senhor, se somente a morte me separar de você. Olha que lindo isso, meu amigo e minha amiga. Mas em momento nenhum eu vejo a Noemi falando de Deus para Ruth. Mas o que chamou a atenção de Ruth? Ao ponto de Ruth abandonar sua família, abandonar os seus deuses, abandonar sua terra e querer servir o Deus de Noemi, querer estar junto com o povo de Noemi, estar perto de Noemi. O que levou a Ruth, o que atraiu a Ruth a querer isso tudo, principalmente servir a Deus de Noemi? A presença de Deus, o bom exemplo que Noemi deu. Então, meu amigo e minha amiga, isso tem que acontecer. A nossa família, os nossos colegas de trabalho, as pessoas lá fora têm que ver a mesma coisa em nós. É que nem o apóstolo Paulo falou, o nosso bom perfume, ele tem que exalar. O nosso bom exemplo tem que chamar a atenção das pessoas. Então, que isso aconteça comigo e com você. Resumindo essa palavra, porque o nosso bom exemplo
conta. Tá certo? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus me permitir.